Alô, meu povo, olha eu aqui de novo. Louvado seja Deus. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2024. São exatamente 7 horas e 19 minutos na cidade de Manaus. Louvado seja Deus. Amanhã nublada. Hoje o sol está modesto, está escondido no meio das nuvens. Quase eu não vinha. Achei que ia chover, mas olhei e não tá muito pra chuva não. Um nublado meio discreto. Mas Deus abençoe que chova. Faz um tempão que não chove, está muito quente em Manaus. Mas enfim, vamos para a palavra. A palavra de hoje a gente encontra em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. E em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Louvado seja Deus. Vamos falar hoje de perseverança. Perseverar, continuar, prosseguir, não desistir. Muitas das vezes é o que está faltando para muita gente em muitas áreas de sua vida. Vamos ao texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Isso é princípio de igreja. A igreja foi fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando selecionou seus 12 apóstolos, os nomeou, outorgou-lhes poder e deu a eles o ensinamento e os princípios para a igreja. E a igreja é fundada sobre o fundamento dos apóstolos. Infelizmente, estamos muitos anos na frente, séculos, milênios na frente dessa fundação. E muitas coisas foram se perdendo pelo tempo. E hoje são muitas as ramificações de ensinamentos, de doutrinas, e na maioria das vezes longe dos ensinamentos dos apóstolos, longe da fundação. Apesar de termos o livro dos Atos dos Apóstolos, da forma como eles faziam, tá lá, para mim e para você continuarmos nos guiando. Então a palavra é: persevere nisso, persevere na doutrina dos apóstolos. Ou seja, que nós venhamos tomar como guia, que nós venhamos tomar como bússola a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que regenera, a palavra que salva. Está na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Então, igreja, começa ali no livro de Atos dos Apóstolos, segue os ensinamentos pelas cartas apostólicas. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Tiago, apóstolo Judas, na verdade nem era apóstolo, mas tem sua carta também. Que nós venhamos, em nome de Jesus, tomar esse conselho. E perseveravam e continuavam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão. Tinham tudo em comum. Estamos vivendo um tempo de uma era coach, onde muitas das vezes as mensagens de autoajuda são mais incentivos a um egocentrismo. Pessoas ensinando você a ter, a ser, a desfrutar, mas poucos te ensinam a compartilhar. Poucos te ensinam a ter algo em comum. São pessoas que estão instruindo a igreja a ser egocêntrica. Pessoas que se dizem cristão, mas só se preocupam com a medida do ter. Quer ter, e esquece de compartilhar. E a doutrina dos apóstolos vem nos ensinar exatamente a comunhão.
o compartilhar o pão, o dividir com seu irmão. Se Deus tem te dado condições, se Deus tem te dado recursos, divide com aquele que não tem. Seja abençoado por Deus e canal de bênçãos na vida de pessoas. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós possamos ser a pessoa que Ele vai usar para abençoar e que através de nós Ele possa abençoar mais pessoas. Essa é a doutrina dos apóstolos. A comunhão, o partir do pão, o dividir. Sabe, queridos, estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem tudo pronto. Uma certa vez eu ouvi um pregador falando que nós estamos na época do pré-cozido. Ele deu alguns exemplos. Outrora, nós nordestinos em especial, vamos entender muito bem isso. Outrora a mulher pegava o milho, tirava da palha, debulhava, moía e fazia um cuscuz que levava de 3 a 4 horas no fogo a lenha, cozinhando, exalando aquele cheiro para poder cozinhar. Hoje você pega um flocão, molha ele, hidrata ele, coloca sobre uma cuscuzeira e em menos de meia hora ele está prontinho, pré-cozido, já todo pronto, todo feito. E muitas das coisas da nossa vida, muitas das áreas da nossa vida está assim, pré-pronto, pré-cozido. E tem levado a igreja do Senhor a também viver desta forma. Esperar que alguém faça, esperar já feito. E isso tem feito com que a igreja caia em uma decadência. São homens e mulheres de Deus que não se levantam para fazer, aguardam, esperam, querem tudo pronto. E aí surge uma ala de mestres ensinando isso. Deus vai fazer isso para ti, Deus vai fazer isso para ti. Levanta a mão e recebe. E as pessoas estão acostumadas a receber e não fazer. E Deus levantou a igreja para ser militante, para trabalhar, para ir à frente, para arregaçar as mangas, para chutar a porta do inferno e resgatar as almas que estão perdidas. E muitas das vezes nós estamos parados. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, a doutrina dos apóstolos nos ensina, é que nós devemos perseverar na oração. Consegue entender isso? O que tem de crente que não ora mais, irmãos? O que tem de crente que tem dificuldade de falar com Deus em oração? Os cultos de oração são os cultos menos frequentados. Nós temos na terça-feira os cultos de oração nas igrejas evangélicas apostólicas. É quase que unânime em todo o Brasil. Com raras exceções, nas terças-feiras nós estamos nos nossos cultos de oração. Eu não sei, mas acredito que isso pode ser até comum a todos. São os cultos mais defasados, são os cultos menos frequentados. Os irmãos parece que selecionam exatamente o culto da oração para não ir para o templo. Mas que nós viemos entender e perseveravam e continuavam na doutrina dos apóstolos. E isso é doutrina dos apóstolos, é ensinamento da verdade. Orar sem cessar. Orem todo o tempo, orai uns pelos outros. E nós precisamos da oração. A oração é o nosso alimento. A oração é o que nos mantém de pé. A oração é o que faz o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Então vai o conselho. Ore, irmãos. Ore para agradecer. Ore para louvar o Senhor. Ore para interceder. Ore para clamar por algo que você precisa ou por alguém que está necessitado. E você pode interceder. Que nesta manhã esta palavra venha falar ao seu coração. A palavra de Deus também nos ensina a doutrina dos apóstolos, que o batismo é para a salvação. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque em nenhum outro há salvação. Capítulo 4, versículo 12 do livro do Atos dos Apóstolos diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, ou seja, aqui nessa terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, o apóstolo,
Arrependei-vos, e cada um de vós, isso é particular, irmãos, não é uma coisa que eu decido por você, não é uma coisa que alguém pode decidir por você. É cada um, é pessoal, é decisão própria, é consciência própria. Cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38 é Bíblia, é palavra, está lá, é doutrina dos apóstolos. Persevera nisso, porque isso se perdeu no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios. Isso se perdeu e muitas pessoas não estão mais sendo batizadas em nome de Jesus. Apesar de estar escrito, apesar de estar lá, é palavra. Você vai chegar em Samaria e Filipe está batizando todos em nome de Jesus. Você vai na casa de Cornélio, Filipe está no capítulo 8 de Atos. Na casa de Cornélio, capítulo 10, o primeiro gentio a ser batizado em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48. Vê lá. Sabe, queridos, a gente precisa olhar mais para a palavra, buscar mais na palavra, porque é a palavra que vai nos conduzir aos céus. Estamos em uma geração de muitas fake news. Infelizmente tem fake crentes também, fake mestres falsos. E nós precisamos sermos guiados pela palavra de Deus. Persevere na doutrina dos apóstolos. Está lá na sua Bíblia, é só ler. Ele nos ensina que há um só Deus. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 6. Há um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e em todos. Não existe outra doutrina apostólica senão a doutrina do único Deus. E esse Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Que nesta manhã, você que está me acompanhando aqui pelas redes sociais, seja aqui no Facebook, seja aqui no Instagram, que essa palavra fale ao seu coração. Eu não estou aqui dizendo que alguém está errado, nem muito menos dizendo que eu estou certo. Eu estou aqui orientando você a seguir a palavra de Deus, a pegar a sua Bíblia, ler ela, palavra santa, palavra poderosa, palavra viva, palavra que ninguém vai poder modificá-la, palavra que o nosso Deus diz que vela e zela para a fazer cumprir. É aí onde está a sua salvação. É aí onde está a bússola que te conduzirá ao céu, independentemente do credo religioso que você tem, independentemente do mentor que você tem. Vai um conselho: persevera na doutrina dos apóstolos. Bíblia Sagrada, vai lá, vê se encaixa, vê se realmente coincide com o que está escrito. Não é porque a pessoa falou, não é porque você gostou, que isso significa ser a verdade. A verdade está escrita, irmãos, e ninguém vai modificar o que Deus falou. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu e ao teu coração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Compartilha teu pão com teu irmão. Ora uns pelos outros. Busca o único e verdadeiro Deus e a vida eterna, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fechando, Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Procure Ele dentro das Sagradas Escrituras. Encontre esse Senhor das Escrituras, porque Ele mesmo diz para mim e para você: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não é só crer, é crer de acordo com a palavra. Ah, meu irmão, do seu interior fluirão rios de água vivas. Sabe? Pegou aí? Um só Senhor. Procure esse Senhor na Bíblia Sagrada. Uma só fé. Creia genuinamente através das Escrituras. Um só batismo. E não é quantas vezes você desceu as águas, é quantas vezes você se batizou. Se você recebeu o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto.